Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Nos 2 versículos. Gênesis. Comecinho, né? Gênesis, capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo 4 e versículo 10. Amém? Minha versão diz assim: porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Podemos assentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Culto, né? Na família que é um projeto de Deus, onde o inimigo ele quer destruir todas as famílias, quer destruir todo tipo de movimento que agrada a Deus. Essa semana mesmo eu estava comentando com o nosso irmão Edivaldo que eu mesmo nasci numa família onde tinha tudo para dar errado. Só eu e um irmão, uma família destruída pelo inimigo, os pais se separaram, tinha 2 anos, então tinha tudo para dar errado, tinha tudo para caminhar para um caminho tortuoso, né, como diz o outro, para ser um carga torta. E Deus tem abençoado, e eu e meu irmão estamos na igreja, e muitas vezes você está com a sua família abençoada, e você está dizendo que não vai dar certo, mas apresente a Deus e coloca nas mãos de Deus porque vai dar certo. Muitas vezes você acha numa família que tem tudo para dar errado e dar certo. E a sua família tem tudo para dar certo e vai dar certo, porque você vai estar apresentando a Deus a sua vida, a sua família, a sua casa. E vai ser diferente porque o inimigo não vai ter força para destruir o que é teu. E tudo quanto tu colocares a mão, Deus vai abençoar. E vai fazer a diferença e o povo vai reconhecer o trabalhar de Deus, o agir de Deus na sua casa e na sua família. Esse texto na qual nós lemos aqui, bastante conhecido do povo de Deus, Deus fala com Noé para que ele fizesse algo diferente, algo que nunca tinha sido feito, algo totalmente que aquela população não conhecia. Mas Deus fala, Deus usa um homem para salvar a sua família, para salvar os seus. Muitas vezes a própria família dele não tinha entendido aquilo que Deus tinha falado para ele, aquilo que Deus tinha mostrado a ele. Talvez a esposa dele não tinha entendido, os filhos dele também não tinham entendido, mas ele sabia o que ele tinha visto, o que Deus tinha falado com ele, sabia que era o melhor para a sua família. Muitas vezes nós colocamos a nossa família em situações que talvez nós achamos que pode ser o mais difícil possível, mas Deus tem colocado no seu coração para você ter a certeza que é o melhor para a sua família. E quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, nós sentimos a diferença, porque não, muitas vezes o nosso querer é diferente do querer de Deus. E os nossos planos, o que Deus tem planejado, tem nos proporcionado, muitas vezes nós, por sermos tão pequeninos, nós não entendemos de uma maneira geral, e Deus coloca para que nós possamos entender de passo a passo. E Noé recebeu algo da parte de Deus para colocar a sua família e salvar pelo menos os seus. E Deus queria fazer algo diferente, uma nação que estava corrompida, um povo que estava distante dele. Muitas vezes alguém diz, eu estou na igreja há 20, 30, 40 anos, não sei, e Deus não tem falado comigo. E alguém disse em uma palestra uma vez, muitas vezes, a nossa distância que nós estamos de Deus, talvez é que nos distancia de ouvirmos a palavra de Deus. Se eu tirar o microfone aqui, talvez as pessoas que estão ao fundo da igreja não possam me ouvir, ou ouça com dificuldade, talvez os obreiros que estão à minha retaguarda. Assim também é na presença de Deus. A partir do momento que nós estamos mais próximos de Deus, nós estamos mais sensíveis a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Talvez, 30 anos que Deus não fala comigo, mas qual a sua distância? Qual o seu distanciamento
para com Deus. E Deus fala com Noé e diz: olha, faz uma arca, faz uma barca, eu vou salvar a sua família, eu vou salvar os teus, e da sua família em diante eu vou fazer uma nova geração, um novo povo, que será meus seguidores, será meus adoradores. Irei fazer tudo novamente. E assim ele fez, começou a trabalhar. Imagino eu que Noé começou a trabalhar com os seus filhos, depois de talvez convencê-los eles a ajudar. E aquelas pessoas que passavam por aquele local, passavam por aquele lugar, talvez tiravam, brincadeira dele, como diz o outro, faziam chacotas da sua cara. Como você vai construir uma arca num lugar onde não chove, onde o sereno que rega as plantas? E ele, ouvindo a voz do Senhor, começou a construir, começou a levantar da forma com que Deus tinha colocado no coração dele para fazer, a madeira, a forma de rejuntar, a forma de vedar para que não pudesse entrar água. E ele começou a fazer diferente. E o texto diz que Noé ficou ali pregando também: olha, se arrependam, E passou 100 anos anunciando que haveria um dilúvio e que as pessoas iriam perder a sua vida se não aceitassem e entrassem na água. Muitas vezes nós temos também a oportunidade, e muitas vezes nós não ouvimos, porque tem pregadores anunciando, tem pastores anunciando. E quando eu vejo esse texto, eu lembro da parábola de Rico e Lázaro, onde ele esteve do outro lado e pediu para pai Abraão: pai Abraão, deixa com que eu toque pelo menos a ponta do meu dedo na água, para que eu venha me refrescar. E pai Abraão disse para ele: olha, no lugar onde nós estamos, não tem como nem os de cá passar para lá, nem os de lá passar para cá. Mas pai Abraão, tenha misericórdia de mim, deixe com que eu trisque pelo menos a ponta do meu dedo na água, para que eu venha me refrescar. Ele: não tem mais jeito. Então pai Abraão, deixa com que eu volte lá, porque eu ainda tenho 5 irmãos, deixa que eu anuncio para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele: olha, não tem mais como, lá eles têm Moisés, têm os profetas. É como se a palavra de hoje dissesse assim: olha lá, eles têm os pastores, têm as irmãs do círculo de oração, tem os jovens, tem os obreiros que estão anunciando, não tem mais como voltar atrás. É como se alguém que você perdeu recentemente ou há anos atrás pudesse voltar e falar para você: olha, continua fazendo o que você está fazendo. Ou se você está distanciado, se pudesse voltar e dizer: olha, meu irmão, não venha para o lugar onde eu estou, aceita Jesus enquanto é tempo. Mas aí já é tarde demais. Glória a Deus. E Deus falava com Noé, e Noé continuava pregando, anunciando naqueles dias. Hoje nós temos um parâmetro, temos um norte, que é a nossa Bíblia, mas naquele tempo ele anunciava, não tinha Bíblia, não tinha nada, mas ele sabia o que Deus tinha colocado no coração dele. Aleluia. E as pessoas que estavam ao redor daquela construção via o que ele estava fazendo, mas não acreditava do que poderia acontecer. Talvez também assim seja comigo e com você antes de aceitar a Jesus. Muitas vezes nós queremos pagar para ver o que pode acontecer. Mas imagino que vai ser muito triste alguém chegar naquele grande dia e bater a porta e ouvir aquela voz dizer: olha, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Pai. Afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. E E ele continuou a construir a arca, mesmo as pessoas não aceitando, não querendo entrar na arca juntamente com ele e a sua família. E o texto diz que ele entrou na arca, construiu a arca, fez tudo como Deus tinha colocado no seu coração. E o que eu mais me impressiono é que, mesmo a população vendo os animais adentrando a arca, eles mesmo assim, eles não se comoveram. Eles não entenderam o agir de Deus. Muitas vezes nós estamos com as escamas sobre os olhos, onde não nos deixa enxergar o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, e quando o profeta orou sobre ele depois, o profeta Ananias, o texto diz que caíram como se fossem escamas dos olhos de Paulo.
para que ele pudesse ver o lado espiritual de uma forma diferente. Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos o lado espiritual, e talvez possamos entender a partir do momento que nós estamos na igreja. Por isso que é muito difícil você anunciar para uma pessoa que está distanciada do caminho do Senhor. Na minha cidade mesmo tinha um presbítero desviado e nós iríamos com frequência visitá-lo. Chegávamos para ele, anunciava, e a maior dificuldade de você pregar para um crente desviado, ele diz: eu sei que estou errado. E muitas vezes vai acabando os seus argumentos, porque ele já confessa que sabe que está errado. E esse presbítero lá, a gente visitava ele com frequência. Chegou um momento que ele deu uma depressão tremenda nele. E eu fiquei até alguns dias, pastor Sérgio, será como é que nós estamos como igreja? Porque a depressão foi tamanha na vida dele, porque ele não aguentou e deu um tiro na cabeça dele. E eu fiquei pensando por dias como é que nós estamos agindo como igreja nesses últimos dias. Onde as próprias pessoas que estavam nas igrejas estão se desviando, estão perdendo a sua vida, e o inimigo está batendo palma. E muitas vezes nós estamos de braço cruzado, esperando alguém entrar dentro das igrejas para nós falarmos do amor de Cristo. Mas o momento de fazer que nem Noé, é construindo, é trabalhando, é anunciando, é andando pela estrada, é anunciando, é por onde nós estivermos, nós sejamos luz para iluminar e fazer a diferença enquanto ainda há tempo. E Noé não perdeu o foco, não perdeu o projeto, não perdeu aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E muitas vezes quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é colocar Deus contra a parede. Mas o próprio Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele estava em carne, então se ele venceu, ele estava dando a entender que nós também vamos vencer. Amém, Jesus. Por mais que nós passamos por algumas dificuldades, de maneira nenhuma nós podemos colocar Deus contra a parede. Aleluia. O próprio Jesus disse: olha, quando fores orar, orai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, não é a minha. Aleluia! Seja feita a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso na minha e na sua vida. E Noé continuou ali, fazendo o que Deus tinha colocado no seu coração. E os animais começaram a adentrar de dois em dois. E as pessoas que estavam ao redor daquela construção não entendiam o mover e o agir de Deus sobre aquela situação. E os animais adentraram, os animais entraram, e os animais ficaram dentro da arca. E o texto diz: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Dá a entender que depois que os animais adentraram a arca, dá a entender que ainda a porta ficou aberta por 7 dias, esperando com que alguém entrasse e salvasse a sua vida e a sua família. No versículo 10 diz: eis que aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. A porta ficou aberta 7 dias, esperando com que alguém entrasse, a não ser a família de Noé. Mas ninguém se comoveu, ninguém caiu as escamas dos seus olhos para entender o agir de Deus, algo que estava para acontecer. E nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo, a porta ainda está aberta. Verdade. Jesus disse: eu sou a porta. Em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia. Basta nós abrirmos o nosso coração, deixarmos Jesus entrar, ele vai fazer morada, ele vai entrar na casa, ele vai adornar, ele vai pintar, ele vai fazer uma nova criatura na sua vida e também na sua casa. Mas o primeiro passo é deixarmos Jesus entrar, e ele vai fazer a diferença. E nesses últimos dias nós não temos entendido. As pessoas que estão no mundo não têm entendido que a porta ainda está aberta. João 14, verso 6 em diante, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar. E Tomé disse: mas Senhor, nós não sabemos o caminho
E Jesus disse para ele: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. No Velho Testamento, quando ele falava caminho, verdade e vida, ele fazia alusão ao tabernáculo, que a primeira porta era a porta do caminho, era a porta do átrio. A segunda porta para o lugar santo era a porta da verdade. E a terceira porta, a terceira para o lugar santíssimo, é a porta da vida. Onde no momento que ele entregou a sua vida no Calvário, o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a entender que não foi mãos de homens que cortou de baixo para cima, mas o próprio Deus que cortou de cima a baixo. Aquele lugar que era restrito para mim e para você, hoje está livre. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. Nós podemos dobrar o nosso joelho. Onde nós estivermos, nós falamos com o nosso Deus. E Ele tem abençoado e vai abençoar grandemente o seu povo. E uma oração sincera, Deus ouve. Isaías, quando chega para o rei Ezequias e diz: olha, rei, prepara a tua casa, porque tu morrerás e tu não viverás. O rei simplesmente vira o rosto para a parede e diz: ah, Senhor, se há de te lembrar que andei e fiz o que era reto perante os teus caminhos. Aleluia, Jesus. Santa São. E o profeta Isaías não saiu nem do pátio, do átrio do palácio, e diz: volta lá. Volta lá, porque eu já ouvi a oração do meu filho. Volta lá, porque eu já ouvi a oração sincera do meu filho. Diz: ah, rei, o Senhor vai te acrescentar os teus dias, porque Ele já ouviu a tua oração. E se nós tivermos uma oração sincera, uma oração reta, uma oração que Ele vai abençoar e vai ouvir rapidamente. Eu creio, meu Pai Jesus. E muitas vezes Noé estava ali esperando que alguém se arrependesse daqueles distanciamentos, da vida com que eles estavam vivendo, e ninguém se arrependeu. Quantos, talvez se pudessem voltar, naquele grande dia dizer: olha, Noé pregou por vários anos e nós não ouvimos. Passou ali 100 anos anunciando e nós não ouvimos, nós não recebemos. Viemos fazer a diferença nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo nessa terra. Zaqueu, quando ele subiu no alto da árvore para ver Jesus, Jesus diz: olha, Zaqueu, hoje me convém estar na tua casa. E quando Jesus entra na tua casa, Ele faz a diferença. E quando Jesus estava dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu se arrependeu de algo que ele tinha feito de errado. E: Senhor, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais tudo a quem eu tenho defraudado. E Jesus disse: hoje houve salvação na tua casa. E falando ainda em casa, quando Jesus prega e salva, cura aquele gadareno, o gadareno queria ir, queria acompanhar a Jesus, e Jesus não: volta para os teus e anuncia para os da tua casa. Muitas vezes tem algo para nós fazermos dentro da nossa casa que ainda nós não entendemos. Talvez a missão, a obra missionária muitas vezes está dentro da nossa casa e nós não temos entendido. Aleluia. E muitas vezes alguém está dentro da nossa casa e está precisando de uma mensagem. Do WhatsApp, um MMS, né? E Deus vai fazer a diferença dentro da casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas Noé, ele sentia a diferença, porque a missão dele era salvar pelo menos a sua família. E essa missão ele conseguiu. Que o inimigo não venha ter força para também destruir os da sua casa e da sua família. Mateus 7:24 conta o texto onde, em 2 situações: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, os rios, bateram, né?
E não conseguiram destruir aquela casa porque estava firmada sobre a rocha. Aleluia. Mas também tem um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E vieram os ventos, bateram os rios e combateram aquela casa, e foi grande a queda. Se nós edificarmos a nossa casa, a nossa família, na rocha que é Cristo Jesus, será totalmente diferente. Pode vir as dificuldades, pode vir os problemas, mas se sem Jesus, com Jesus talvez está passando por dificuldades, está sendo difícil, sem Jesus ainda pode ser pior. Deus. Josué ele diz, olha, vocês podem seguir, vocês podem servir, vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem. Agora, eu e a minha casa serviremos. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao nosso Deus. É o que Deus tem colocado no meu coração, assim como imagino que Deus colocou na vida de Noé. Eu vou salvar pelo menos os meus. Se eu salvar os meus, eu já fiz uma grande obra. Quando eu estava vindo no avião, nunca tinha viajado nem de avião, né? Estava observando a comissária de bordo a respeito das máscaras, né? Depois que você colocar a sua máscara, você coloca a do seu próximo. Muitas vezes, aí eu fui trazer para o lado espiritual. Muitas vezes nós temos que estar bem. A nossa família tem que estar estruturada primeiro, para depois nós sairmos para uma outra família. Mas primeiro nós temos que estruturar a nossa família. Aleluia. Temos que estar bem espiritual, para depois nós sairmos para buscarmos as outras famílias. E a porta ainda está aberta. Mas muitas pessoas estão, né, com as escamas sobre os olhos que não conseguem enxergar. Tem um texto de Platão, O Mito da Caverna, onde retrata muito bem o que é a cegueira espiritual. Onde passava por um caminho onde tinha uma lâmpada, é como se tivesse uma fogueira, uma lâmpada aqui no lugar do púlpito, e tivesse um caminho por aqui, e a sombra dessa lâmpada refletisse na parede da rocha. E ali dentro de uma caverna estavam pessoas presas. E essas pessoas não estavam de costa para essas pessoas que passavam pelo caminho. De certo que eles só viam as sombras. À medida com que o vento balançava o fogo, a sombra era diferente, era mais alta, era mais comprida, né? E uma certa vez um dos que estavam presos de frente para a caverna, olhando aquelas imagens, ele saiu da caverna e viu tudo muito lindo, tudo muito diferente lá fora, as árvores muito verdes, os passarinhos cantando. E ele disse, olha, eu vou ter que voltar lá e vou ter que explicar para os meus irmãos, para os meus amigos que estão na caverna, o como é bom, o como é diferente aqui fora. Só que quando ele entrou na caverna, ele entrou pelo caminho. E as pessoas o viam ele diferente. Só via a sombra dele. E diziam um para os outros, olha, está parecendo a voz do fulano de tal, mas não é ele. A imagem dele é diferente, mas a voz está parecida. Eles não mais o reconheciam. Assim também, acredito eu, quando nós estamos na casa do Senhor. Quando nós o aceitamos a Cristo Jesus como o verdadeiro Salvador da nossa vida, nós temos uma convicção diferente. Aleluia. Muitas vezes nós não conseguimos explicar isso para a pessoa que está do lado de fora. E talvez essa pessoa que está do lado de fora só possa reconhecer ou compreender a partir do momento que ele entra nesse plano espiritual de adoração ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, talvez seja essa a dificuldade que você encontra de pregar para alguém e essa pessoa não decidir, não aceitar, mas tenha certeza que o Espírito Santo do Senhor está trabalhando Eu creio. na vida de quem você está evangelizando. Continua firme, porque uns plantam, outros regam e outros colhem. Né? Muitas vezes não adianta, eu estive pregando, estive anunciando e ninguém aceitou, mas você plantou a semente. Amém. A porta ainda
está aberta. Enquanto a porta ainda não se fecha, nós viemos fazer algo, viemos fazer a diferença. Viemos fazer aquilo que muitas vezes muitas pessoas estão de braço cruzado para o ide do Senhor. Mateus 15:16. Portanto, ide e pregai o Evangelho do Senhor Jesus. E é isso que nós temos feito, né? Muitas vezes pelo a nossa falta de estrutura, mas nós temos anunciado. E o Senhor tem abençoado e tem salvado vidas. E começa a fazer propósito na sua vida, na sua casa e na sua família. Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, Paulo plantou 42 igrejas. E eu fico pensando, será se ao longo do nosso ministério nós conseguíssemos pelo menos 42 pessoas para Cristo? Se ao longo de um ano nós ganhássemos 42, se nós trabalhássemos com propósitos de ganhar almas para o reino de Deus, aproveitarmos enquanto a porta ainda está aberta. Mas muitas vezes nós deixamos algo passar por cima dessa questão. Eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo. Estou sem tempo e o tempo que eu tenho eu quero dormir, eu quero descansar. Mas muitas das vezes o ide do Senhor fica de segundo plano. E Deus ele vai levantar homens, jovens, mulheres nesses últimos dias para pregar o Evangelho. Muitas vezes você está talvez numa situação que não encontra mais saída. Jeremias no capítulo 38, verso 6 diz que Jeremias foi lançado na cisterna de Malquias e lá não tinha nada a não ser lama. E Jeremias olha para um lado, imagino que olha para o outro, havia parede, mas ele olhava para o céu e dizia: aleluia, Jesus. O meu socorro vem dali de cima. Muitas vezes você olha para o lado, não vê saída, olha para o outro, também não vê saída, mas você eleva, né, o salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Muitas vezes quando você não encontrar mais a saída, você olha para cima e vê que Deus vai te abençoar. A porta ainda está aberta. E Jesus disse que Ele é a porta. E quem vem ao Pai e confessa diante dos homens que Jesus Cristo é Senhor, naquele grande dia, Ele também o confessará diante do nosso Pai. Mas eu vou na igreja, eu já sou crente. Mas a partir do momento que nós confessamos, naquele grande dia, Ele também vai confessar diante do Pai: não, esse é meu filho, essa é minha filha, esse aí fez a minha obra, esse aí fez a diferença. Porque nós temos que aproveitar enquanto a porta estão adentrando na arca, as coisas estão acontecendo que nós estamos vendo por aí. Terremoto, pai matando o filho matando o pai. As coisas estão acontecendo e o texto diz que nós estamos vivendo os dias de Noé. As pessoas estão casando, dando-se em casamento, mas vai chegar um momento que vai pegar a todos despercebidos se não abrirmos o nosso olho espiritual. Devemos estar atentos nesses últimos dias. Porque a partir do momento que a porta se fechar, vai ficar que nem o rico da parábola de rico e Lázaro. Deixa eu voltar. Deixa eu anunciar para os meus irmãos. Eu ainda tenho 5 irmãos. Mas aí vai ser tarde demais. Deixa eu fazer algo diferente, mas aí vai ser tarde demais. Ou muitas vezes alguém espera estar enfermo, espera estar numa cadeira de roda, espera estar de alguma forma impossibilitado de fazer algo que possamos fazer hoje para ele tentar entender a fazer a obra do Senhor. Venhamos fazer. Comece pela sua casa, pela sua família, pelos seus. E Deus vai estar abençoando grandemente a sua casa, a sua família e tudo que você colocará.
Êxodo 23 e 25, o texto diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará a tua água, o teu pão, e tirará do meio dos teus as enfermidades. O segredo é servir, não é querendo nada em troca, mas o segredo é servir a Deus. O segredo é estar perante Deus, porque Ele vai fazer a diferença na sua vida e também na sua casa. Servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o teu pão, a tua água, e tirará do meio dos teus as enfermidades. O segredo é servir. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e coloque Deus em primeiro lugar de todos os seus planos e projetos, e tudo vai dar certo. Tá? Com a permissão do pastor, eu vou fazer uma oração juntamente com a igreja. E faça um propósito, coloque a sua família. Coloque a sua família como um propósito de missões, né? De ganhar almas, de evangelismo. Coloque a sua família em primeiro lugar. Depois do culto você manda uma mensagem para aquele irmão seu, para aquele seu parente, para aquele seu vizinho que você não fala há bastante tempo, e diz: olha, Jesus te ama. Começa uma nova conversa, um novo diálogo, já evangelizando desta forma. Jesus te ama. E você vai ver que Deus vai fazer a diferença na sua vida e também através desse novo propósito. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, graça nós te damos por estar diante da tua santa presença, Senhor. Aqui nós anunciamos a tua poderosa palavra, Senhor, e sabemos que não foi em vão. E aqui, Senhor, a tua igreja está de pé com propósito, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe o coração de cada um que está fazendo um propósito agora, neste momento, Senhor, com o Senhor. E o Senhor vai abençoar, e o Espírito Santo do Senhor vai fazer a diferença. Em breve, Senhor, o teu povo vai estar aqui testemunhando as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa e também na sua família. Onde a sua família estiver, Senhor, que essas pessoas sejam vasos, sejam instrumentos, sejam missionários para ganhar a Deus, para o teu reino, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente, Senhor, e que o devorador não venha ter força, toda enfermidade venha cair por terra, todo mal seja repreendido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Assim nós oramos, pedimos e também te agradecemos. Deus é contigo, com a tua família, e tudo quanto vocês colocarem em mão, que Deus venha prosperar, que venha dar certo, que vocês venham contar o grande testemunho das bênçãos do Senhor. Fico grato pela oportunidade, que Deus em Cristo nos abençoe, e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. A porta ainda está aberta.